A representação dos números de ponto flutuante nos nossos computadores segue um padrão criado pelo Instituto de Engenheiros Eletroeletrônicos dos Estados Unidos, conhecido como IEEE 754 ou IEEE 754. Ele foi criado aí por volta de 1985, sofreu uma alteração em 2008, quando foi fundido com um outro padrão, também para aritmética de ponto flutuante, e em 2019 foram feitos pequenos ajustes. Este padrão, que pode ser implementado tanto a nível de hardware quanto de software, tem sido utilizado pela esmagadora maioria das linguagens de programação atualmente em uso. Está gostando? Então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho aí para ser notificado de novos vídeos e compartilha para aumentar a nossa comunidade. Vamos rodar a vinheta e começar o estudo mais profundo dos números de ponto flutuante segundo o padrão IEEE 754. A notação científica para a representação de números decimais já é nossa velha conhecida desde os tempos do ensino fundamental. Aqui vemos sua representação. Ele é composto por um sinal, que pode ser negativo, como nesse exemplo, pode ser também positivo, se for positivo pode até ser omitido. Em seguida vem a mantissa, que contém os dígitos significativos do número, multiplicado por 10, que é a base, elevada a uma potência determinada pelo expoente, que pode ser também positivo ou negativo. No caso deste exemplo, temos o número menos 1,5 ou menos 1,5 multiplicado por 10 ao cubo, que é 1000. Representa, portanto, o número 1500. A regra prática para a gente fazer a conversão, vamos lembrar, consiste em deslocarmos o ponto decimal para a direita tantas casas quanto determinar o expoente. No caso aqui nós temos 3 casas. E a cada deslocamento, o número vai sendo multiplicado por 10, como nós podemos ver aqui. Então, o primeiro deslocamento ele é multiplicado por 10 a primeira, que é 10 mesmo, passa para 15. No segundo deslocamento, por 10 ao quadrado, que é 150. E, finalmente, multiplicado por 10 ao cubo, que resulta em 1500. Essa é a regrinha prática que nós já conhecemos desde lá da 9ª série do Fundamental, certo, galera? Caso o expoente fosse negativo, nós teríamos esta situação aqui, em que nós temos o mesmo número 1,5 menos 1,5 multiplicado agora por 10 a menos 3, que vai resultar em 15 milésimos. Ou seja, a cada deslocamento para a esquerda, o número agora vai sendo dividido por 10. No caso de 10 a menos 1, divide por 10, dá menos 0,15, menos 15 centésimos. E no caso de 10 a menos 3, os 15 milésimos que resultou aqui. A notação científica de números na base binária segue essa mesma concepção. A única diferença é que a base agora é 2 e nós só temos 2 dígitos para representar os números, o dígito 1 e o dígito 0. Neste exemplo, o número binário menos 1,1 corresponde ao número decimal menos 1,5. Vejam aí, esse 1 à esquerda do ponto representa 1 multiplicado por 2 elevado à potência 0. Todo número elevado à potência 0, como nós sabemos, é 1. Portanto, isso aí resulta em 1 mesmo. Agora, o 1 à direita do ponto vai representar 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 dá meio, ou 0,5. Ou seja, o menos 1,1 representado aqui na base 2 representa menos 1,5 na base 10. As conversões seguem as mesmas regras que já vimos. Nesse exemplo aqui, menos 1,1
está sendo multiplicado por 2 ao cubo, que é 8. O equivalente decimal menos 1,5 multiplicado por 8 é igual a 12, que equivale a 1100 na base 2, como vemos aqui. E a regra prática de conversão é a mesma, só que agora, a cada deslocamento do ponto para a direita, o número vai sendo multiplicado por 2. Da mesma forma, quando o expoente for negativo, o deslocamento deve ser feito para a esquerda, e a cada um vai ocorrer uma divisão por 2. Neste exemplo aqui, o equivalente decimal de 1,1, que é menos 1,5, dividido por 8, equivale em decimal a menos 0,1835, que na base 2 é representado por esse menos 0,0011 que vemos aqui. Para deixar as coisas mais claras, existe aqui na internet diversos conversores de binário para várias bases. Esse aqui, por exemplo, converte de binário para decimal, para hexadecimal, para octal. E aqui nós podemos então testar tudo isso que vimos. Menos 1,1 na base decimal corresponde a menos 1,5, como nós vimos. Vamos dar um reset aqui e vamos entrar agora com 1100. Convertido, resulta em 12, que é 1,5 vezes 8 na base 10. Vamos dar um novo reset, menos 0,0011. Convertido em decimal, representa o 0,1875, que é 1,5 em decimal, dividido por 8. O padrão IEEE 754 usa esse mesmo modelo de notação científica para representar os números fracionários na memória do computador e faz isso de uma forma bastante engenhosa, como podemos ver neste gráfico. Nos sistemas de 32 bits, basta um bit para representar o sinal, pois o sinal ele pode ser apenas positivo ou negativo. E para representar isso, basta apenas um bit ligado ou desligado. Para o expoente, são usados 8 bits e os 23 bits restantes são usados para a mantissa, os números significativos. Nos sistemas de 64 bits, mudam apenas os tamanhos, uma vez que tem mais espaço disponível, né? Ficando apenas um bit mesmo para o sinal, mas para o expoente agora usamos 11 bits e os 52 bits restantes para representar os números significativos da mantissa. Os números de 32 bits são conhecidos como floats de precisão simples ou single em inglês, e os de 64 bits são conhecidos como de precisão dupla ou double em inglês. Nesse diagrama nós podemos ver um esquema mais elaborado do formato geral para um float de 32 bits no padrão IEEE 754. Começando aqui pelo bit mais significativo, que é o do sinal, apenas um bit pode representar os dois estados que podem ser positivo ou negativo. Convencionou-se que o 0 representa o número positivo e o 1 representa um número negativo. Quando o número é um número grande e aqui no expoente existe pelo menos um bit setado em 1, nós chamamos que o número é normal, está no formato normal ou normal. Quando todos os bits do expoente são 0, o número é muito pequeno, são números bem pequenos mesmo, chamados de denormal ou subnormal. E aí ele começa com 0, como eu coloquei aqui, 0 ponto alguma coisa que vai ser a mantissa. Nos sistemas de 32 bits, ela ocupa 23 bits.
o expoente são 8 bits nos sistemas de 32 bits ou 11 bits nos sistemas de 64 bits. A mantissa tem 23 bits nos sistemas de 32 bits ou 52 bits nos sistemas de 64. O expoente, como eu disse, ocupa 8 bits nos sistemas de 32 bits. O maior número possível de ser representado com 8 bits é 127. Na verdade, são 128 combinações possíveis, desconte-se o zero, temos 127 como o maior número possível. Então, na composição do expoente, nós temos que subtrair nos sistemas de 32, 127, que é chamado bias em inglês, ou bias em português. Ou no sistema de 64 bits, teria que subtrair 1023, que é o maior número possível de ser representado com 11 bits. Aqui eu coloquei um exemplo. Se o expoente fosse 29, cuja representação binária é 00011101, a representação neste padrão seria 29 menos o bias, 127, ou seja, 98. Se fosse 128, que é 1 com todos os demais bits em 0, o expoente seria 1 positivo, resultado de 128 menos 127. Se fosse 127, a maior representação possível, 0 com todos os demais bits setados em 1, nós teríamos 127 menos 127 do bias, 0 o resultado. E aqui nesta tabela temos as convenções para todas as combinações possíveis, todas as representações possíveis com o sinal, com o expoente, quando todos são 0 ou quando todos são 1, a mantissa, quando todos são 0 ou não 0, e qual é a convenção adotada. Observe interessante aqui que temos o 0 positivo e o 0 negativo, que é quando o sinal está em 1. Isso é apenas uma convenção aqui do padrão. Evidentemente não existe 0 negativo. 0 é 0, né? Da mesma maneira, o denormal, temos um denormal positivo e um negativo, porque o sinal poderá ser sempre 0 e 1. Quando ele for 1, é negativo. Por isso que adotou-se essa convenção de colocar negativo tanto para o 0, quanto para o denormal, quanto para o menos infinito. E, finalmente, temos essas duas situações finais que têm a representação não numérica, que é designado por NaN, que quer dizer not a number. Nós vamos fazer um exemplo prático a seguir e tudo isso vai ficar bem mais claro para vocês. Eu preparei esse exemplo da conversão do número 173.7 para um float de 32 bits e vocês vão verificar que, à medida que a gente for fazendo a conversão, tudo isso que falamos vai ficando mais claro. Para o double, quer dizer, o número de 64 bits, vale tudo que nós vamos ver aqui. A única coisa que vai mudar é a quantidade de bits do expoente e da mantissa. Um conceito que precisa ficar bem claro é este do bit mais significativo e do bit menos significativo. Quanto mais à esquerda na matriz, mais significativo é. Realmente, o bit do sinal é o mais significativo deles. Transforma o número de positivo para o seu oposto negativo. Depois vem os expoentes, que também têm um impacto grande no número. E, finalmente, a mantissa, sendo que o mais à direita é o menos significativo deles, o que menos impacto acarreta no número final. E outro conceito que a gente precisa ter bem claro é este desse inteiro implícito que vem antes do ponto decimal. Quando nós transformarmos o número para a sua notação científica, ele será normal quando ele começa com 1 antes do ponto decimal. 1 ponto alguma coisa. Quando ele é muito pequeno,
ele começa com 0 antes do ponto decimal. 0 ponto a parte fracionária. Ele vai ser normal quando pelo menos um bit do expoente for 1. Se todos os bits do expoente forem 0, ele será denormal ou subnormal, o número será bem pequeno e os cálculos ocorrem de uma maneira mais lenta. Tenham isso sempre em mente. Bom, então, começando aqui a nossa conversão, o bit do sinal é o mais fácil de nós encontrarmos, porque ele será 0 para um número positivo, como é o caso aqui, ou será 1 quando o número for negativo. Em seguida, nós vamos calcular o expoente. Eu preparei essa tabela onde nós podemos ver os cálculos que nós vamos fazendo. Nós vamos dividir o número por 2 até encontrarmos a sua forma normalizada. O que é a forma normalizada? É aquela que ele começa com 1 ponto a parte fracionária para os normal ou 0 ponto a parte fracionária para os denormal ou subnormal. Então, observe ali, na primeira linha da tabela, nós dividimos por 2 a primeira divisão, 2 a primeira, o número não está normalizado, 86,85. E vamos fazendo isso sucessivamente, até que quando nós chegamos na sétima potência de 2, nós encontramos o número 1,357, etc. Ou seja, 1 ponto a parte fracionária. Ele já está normalizado. Então, o nosso expoente é 7, mas o padrão IEEE 754 estabelece aquele bias, aquele limite máximo de representação do expoente, que é 127 nos sistemas de 32 bits. Então, temos que encontrar um número x que, subtraídos os 127, resulte no 7, que é o nosso expoente, 2 à sétima. Portanto, o nosso x vai ser 7 mais os 127 do bias, que dá 134. Convertemos 134 para binário e este é o nosso expoente, 100001110. Como o número é um número normal, o inteiro implícito vai ser 1. Então, nós vamos ter 1 ponto mais a parte fracionária, que nós vamos calcular agora em seguida. Para calcular a parte fracionária, se lá nós dividimos por 2, agora nós vamos multiplicando o número por 2 sucessivamente. A parte fracionária é 0,35703,125. Multiplica por 2, 0,7140625. A parte inteira é 0, aquilo que vem antes da vírgula, 0 ponto. Esse 0 nós transportamos para o primeiro bit e vamos fazendo isso sucessivamente. Na segunda linha nós encontramos o número 1 na parte inteira, é ele que vai lá para cima. E nós vamos fazendo isso sucessivamente, como podem observar aí pela tabela, até que nós chegamos num ponto ou que dá tudo 0, ou seja, encontramos 0 significa que é um número exato. Aí é só completar todos os demais bits com 0. No nosso caso aqui, a partir desse ponto aqui, olha, da linha da primeira coluna da tabela da direita, nós vemos que nós encontramos o 0,4 que nós já tínhamos encontrado aqui à esquerda. E daqui para frente, então, vai tudo se repetir. Isso aqui é uma dízima periódica binária. Quando nós dividimos 10 por 3 no sistema decimal, temos também uma dízima periódica, um número que se repete infinitamente e nunca vamos ter um resultado exato. É o que está ocorrendo aqui. Então, esse padrão 0110 vai se repetir indefinidamente. Montamos, então, o número 173.7 na sua representação binária usando o sistema IEEE 754. Embora fazendo isso manualmente aqui parece bem complicado e demorado, para os computadores isso é uma tremenda barbada.
E essa é a forma mais eficiente de trabalharmos com números fracionários no sistema binário. Existem diversos conversores para o padrão IEEE 754 na internet. Esse aqui é um deles. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E vamos então colocar aqui aquele nosso número 173.7, o número que nós convertemos. Vou colocar aqui not rounded e vocês podem conferir aí que o resultado é exatamente o mesmo. Eu vou colocar aqui do lado, podem verificar aí o número que nós calculamos e os números que são exibidos aqui. É exatamente o mesmo número. Ele já te dá o status aqui, que é normal. Aqui abaixo tem o cálculo do expoente. Observa aqui o 134 menos 127 para encontrar o nosso 2 à sétima, que é o nosso expoente. E aqui o cálculo da mantissa e o número na sua representação, na notação científica. Mais abaixo você pode ver o cálculo para um número de precisão dupla, um double. A única diferença é que realmente ele tem mais dígitos significativos e dá, portanto, uma precisão um pouco maior no número. Espero que tenha ficado tudo claro, que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos e divulgar para trazer mais gente aqui para o nosso canal. Um abraço, pessoal. Até a próxima.